Maravilhoso a gente poder estar com você novamente nesta celebração ao nosso Deus. Tempo de nós buscarmos a sua palavra, de nós podermos conhecer melhor este Deus que tanto nos ama e tanto tem a nos ensinar. E eu quero estender a você nessa manhã um convite, que na verdade é um convite de Jesus. E com essa palavra eu te cumprimento, que é a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versículos 28 a 30, em que Jesus então convida: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa palavra, Jesus, ele traz a nós um convite quanto à nossa maior necessidade. Todos nós temos os nossos cansaços na vida e, acima de tudo, todos nós andamos sobrecarregados pelo fato de nós sermos pecadores, e os nossos pecados, eles geram um grande peso sobre a nossa vida. E Jesus, portanto, ele nos convida a entregarmos os nossos pecados, a entregarmos as nossas desilusões, a entregarmos a nossa vida a Ele, a fim de que Ele possa nos dar o descanso que nós necessitamos. E vejam você que Ele diz que Ele nos tratará com humildade e com mansidão. Jesus é aquele em quem a gente pode confiar e termos a certeza de que Ele oferece para nós muito mais do que nós de fato necessitamos. Agostinho dizia que ele andava cansado, sua alma andava cansada, e ela somente encontraria descanso quando se entregasse totalmente a Deus. Que você também possa fazer esse reconhecimento. Por mais que a gente busque por outras coisas, mas essas outras coisas, elas representam no máximo uma distração nas nossas vidas. O que realmente precisamos é ir ao encontro de Jesus e entregar a Ele todas as nossas necessidades, todas as nossas dores, todo o nosso pecado, todas as nossas fraquezas, na certeza de que Ele pode nos restaurar e nos oferecer de novo vigor para a vida. Convido que você possa fazer essa busca por Jesus Cristo. E assim, vamos orar, vamos nos colocar perante o Senhor Deus, na certeza de que Ele ouve também a nossa oração. Querido Jesus,
É maravilhoso nós podermos saber que Tu viestes ao nosso encontro e nos faz o convite que é o mais especial de todos. Ninguém pode nos oferecer aquilo que Tu nos ofereces. O Teu convite, Senhor, é um convite para a vida. O Teu convite, Senhor Deus, é um convite para nós deixarmos de lado tudo aquilo que nos arruína, tudo aquilo que gera morte, tudo aquilo, Senhor Deus, que nos deprime e que, portanto, Senhor, não traz nenhum proveito para as nossas vidas. Que possamos entregar a Ti, Senhor Jesus, os nossos pecados. Perdoa-nos, portanto, Senhor, por cada um deles. Tu nos conheces. Nós não precisamos temer em Te esconder algo, porque o Senhor já sabe todas as coisas referente à nossa vida. Que não queiramos, ó Deus, ocultar nada do Senhor, porque isso só gera mais peso sobre o nosso coração. Assim vem, ó Jesus, estejas Tu com cada um que nos acompanha, Pai. Abençoe a sua casa, abençoe, Senhor Deus, os sonhos do seu coração, que sejam direcionados no Senhor. Fica assim, ó Deus, conosco, em nome de Jesus. Amém. Assim, nós também queremos louvar este Deus, através da letra das canções, também pedir que Ele possa governar as nossas vidas. Celebre com a gente. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá.
vem. Sei que Jesus voltará. Quando será? Eu não sei. Estou certo, porém, que quando isso acontecer, eu irei, sim irei. Sei que este dia será maravilhoso, porque todos que a Jesus se entregaram pela fé vão subir, se encontrar. Que bom será se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Enquanto Cristo não vem, quero viver mais e mais, como quem dia a dia espera o Salvador que virá, sim virá. Você é amigo também, pode esperá-lo assim. É preciso, entretanto, entregar-lhe o coração. E então, vem cantar. Que bom será se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Você tem segurança de que sobre Jesus, para que ele reine sobre a sua vida? Queridos,
Na lógica da humanidade, quanto mais poder e mais autoridade seja dado ou até mesmo usurpado por alguém, mais inseguras ou com mais medo as pessoas se sentem. Ter poder tem significado para nós um domínio de opressão e de escravidão. Para nós brasileiros, isso está em toda a nossa história. Como nós sabemos, desde o início, quando os portugueses chegaram ao Brasil, como eles tinham mais recursos e mais astúcia, logo os índios foram oprimidos por eles. E não demorou, foram trazidos os africanos, os quais foram escravizados, porque, afinal de contas, os governos da Europa tinham muito mais poder do que o povo africano. Da mesma forma, nós sabemos que as nossas terras brasileiras, elas foram exploradas não para formar aqui uma nação próspera, mas para os interesses dos dominadores, sem interesse em desenvolver este lugar. E da mesma forma, viu-se governos e mais governos assumirem a nossa nação, os quais parecem que estão muito mais preocupados consigo mesmos do que em gerar algum bem para a população. Dessa forma, queridos, nós brasileiros somos o povo que tem a mais baixa, ou dos povos, que tem a mais baixa autoestima. O que significa isso? Que nós somos a população, dentre outras, mas nós somos uma das populações que menos acredita que o seu país pode dar certo, que menos acredita que o seu país é capaz de prosperar. A situação atual nos mostra mais uma vez o quanto há disputa de poderes. Mas isso não é apenas infelicidade nossa. Jesus, ele já nos disse uma palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 24. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. As palavras poder, autoridade, domínio, não soam muito bem nos nossos ouvidos. Ao ouvirmos de pessoas, portanto, que exercem essas funções, normalmente nós reagimos de duas formas. Ou nós nos distanciamos a fim de nos proteger, ou então as pessoas se aliam a fim de também estarem protegidas. Quem pode se aliar aos que têm poder, acabam também oprimindo. E quem não pode, acaba sofrendo as consequências desse mal. Mas, queridos, eu quero falar de um poder que é totalmente oposto de tudo isso que nós temos visto na história da humanidade. Ele é o poder incorruptível. E para nossa alegria, para nossa esperança, este é o poder que está acima de todos os poderes. Assim eu quero ler com você a palavra que está no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 7 seguintes, em que nos diz então a respeito de Jesus. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroastes de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia,
aquele que, por um pouco feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, queridos, essa palavra, ela nos fala de Jesus, o Filho único de Deus. Logo, por ser gerado de Deus, ele também é Deus. A Bíblia nos ensina que o mundo e tudo o que nele há, todo o universo, é criação deste Deus. E ela nos apresenta Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como exemplo, imagine você uma família. Há apenas uma família, mas essa família contém 3 membros, há ali 3 pessoas. Assim, a Bíblia nos fala de um único Deus, mas em que há 3 pessoas. Portanto, queridos, por meio deste Deus, em forma de 3, ele se apresenta como Deus eterno, como Deus todo-poderoso. Não há absolutamente nada que subsiste por si só, senão apenas Deus. A Bíblia também nos ensina que nem todas as suas criaturas quiseram permanecer com Deus. E é aí então que surge o mal. Inicialmente, houve um anjo que decidiu se rebelar contra Deus. O seu nome era Lúcifer, vindo, portanto, a se tornar o diabo, o anjo caído, o causador de todos os demais males. Posteriormente, o ser humano, no início de sua história, decidiu experimentar um outro modo de vida que não foi aquele dado por Deus. E tudo o que conseguiu foi trazer a si dor e sofrimento. Pois, ao se tornar pecador, não apenas teve que lidar com o conflito de ser quem não gostaria, mas também de ver toda espécie de maldade, toda espécie de injustiça. E, além disso, conhecer desastres, doenças e morte. Mas, queridos, e diante disso? Como que fica Deus? O que Deus faria diante de um cenário como esse? Deixaria ele isso entregue ao caos? Ele viria, então, e puniria, destruiria a sua criação? Queridos, na verdade, o que Deus fez não há como nós medirmos, não há como nós compreendermos. Só não é inacreditável porque é real. O Deus Filho se humilhou, desceu até as suas criaturas, foi até o pior de todos os estados e fez isso para poder nos salvar. Veja que a palavra diz que, apesar de Jesus ser Deus, ele se fez menor do que os próprios anjos. Os anjos que já são criatura do Senhor. Ele se fez humano.
E a palavra continua dizendo que, de forma, inclusive, muito incisiva, qual foi a finalidade dele fazer isso? E, em primeiro lugar, ela nos diz que foi para que ele se tornasse semelhante a nós em todos os aspectos. De forma que ele passasse, vivenciasse tudo aquilo que nós enfrentamos. Para você entender melhor as dimensões disso, eu vou usar um exemplo, mesmo que ele seja imperfeito. Digamos que alguém eleito, seja para governar a nação, o estado ou o município, a fim de poder entender melhor a realidade a qual ele deve administrar e assim para ele poder governar as pessoas que o elegeram, ele vai morar na favela ou na periferia, sem salário, sem nenhuma segurança, sem plano de saúde, sem escola particular para os seus filhos, sem um automóvel, sem um motorista, enfim, ele se sujeita a viver exatamente como aquelas pessoas ali vivem. Se sujeita às mazelas do seu povo, para que ele possa governá-los e trazer o melhor para a sua população. Mas, como eu disse, esse é um exemplo imperfeito, porque este governante é uma pessoa como qualquer outra pessoa. E nós estamos falando de Jesus, que é Deus, e que veio até as suas criaturas. Ele decidiu se fazer carne e sangue, se tornar de carne e sangue, para passar por injustiças, tentações, pobreza, cansaço, dor, fome, limitação física e muito mais. E então, a palavra nos diz qual foi a finalidade maior de tudo isso. Para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Queridos, Jesus veio para receber o que há de mais doloroso para nós, a morte. Ele, queridos, veio, mas não para nos punir, para nos castigar ou destruir. E se ele tivesse feito isso, ele teria agido de forma totalmente justa, porque afinal nós nos rebelamos contra ele. Mas ele é o poder que se humilhou para entrar na tragédia humana a fim de restaurá-la. Diz a palavra que ele participou da nossa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus veio nos libertar dos nossos medos. Medos reais, que tem todo sentido. E ele faz isso nos libertando da morte, do medo da morte. Quando ele nos liberta deste medo, todos os outros vão embora. Porque nós recebemos de suas mãos a vida com toda a sua qualidade, com todas as bênçãos de Deus. Esta é a vida nova. Nela nós não somos escravizados, mas nós somos libertados. Nós, portanto, não precisamos mais temer o mal, não precisamos mais nos sujeitar a uma vida de pecado. Ela é a vida de paz, porque ela é a vida reconciliada e em amizade com Deus. É a vida para a eternidade, em que nós somos reconstruídos para aquilo que originalmente nós fomos criados. Por último, diz no versículo 18 que o seguinte:
Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele pode socorrer você, porque ele passou pelo mesmo que você passa. A situação ela pode ser diferente, mas a necessidade é a mesma. É a de vencermos. É a de buscarmos e encontrarmos Deus. É de encontrarmos a vida. Quando você pede perdão a Ele, Ele te perdoa livremente porque Ele sabe o quanto é difícil vencermos o pecado, resistirmos o pecado, se nós não estivermos totalmente firmes em Deus. Mesmo que Jesus nunca tenha pecado, mas Ele lutou muito contra as tentações e Ele sabe o que isso significa. Por isso, queridos, o poder de Jesus, a sua autoridade, o seu domínio, não são como os dos governantes, os dos poderosos deste mundo. Em Jesus você pode se abrigar com segurança. Através dele, você estará protegido de todo o mal. E o poder, a autoridade e o domínio de Jesus, nós vemos, portanto, que estão na contramão de tudo o que nós vemos por aí. Quanto mais nós nos sujeitarmos a Ele, mais livres nós seremos, mais vida nós teremos. Totalmente o contrário de uma sujeição a qualquer outro poder que se faz presente nesse mundo. Agora, queridos, a pessoa que recusar fazer isso, ela ficará sujeita ao poder do mal, aos poderes deste mundo. Não há como seguir adiante a não ser estar com Jesus. Então, se você procura por algo que seja realmente diferente, que seja realmente inovador, você encontrou. Você só precisa crer nele. E se agarrar firmemente, se sujeitando ao seu amor, ao seu poder. Nós, queridos, não sigamos, tentemos seguir em frente sozinhos. Que nós nos coloquemos à disposição do nosso Senhor para seguir a Ele. Nesse sentido, eu convido que você possa refletir na letra da próxima música que será cantada. Ela nos fala desse poder que se humilhou e que fez isso por nós. Se sinta contagiado, se sinta abraçado por Cristo Jesus, mas mais do que isso, não faça disso somente um momento. Renda o seu coração a Ele e seja dele. Que assim Deus te abençoe. Nunca imaginou que o Rei do mundo Salvador em um estábulo de Belém ia nascer. Tudo foi tão diferente de como esperavam ver o Salvador em um presépio, em vez de forte e fraco ser. Foi como raiz em terra seca, como ver a um renovo castigado pelo sol. Foi como uma chama na tormenta, como ver só uma gota no deserto a escorrer. Bem-aventurado é quem nele não achar tropeço, que pode nele crer sem distração. Bem-aventurado é quem
hoje pode recebê-lo e dar ao Rei morada em seu interior e em seu coração. Dá-lhe habitação. Ninguém nunca imaginou que o Rei do mundo Salvador em um estábulo de Belém ia nascer. Tudo foi tão diferente de como esperavam ver o Salvador em um presépio, em vez de forte e fraco ser. Foi como raiz em terra seca, como ver a um renovo castigado pelo sol. Foi como uma chama na tormenta, como ver só uma gota no deserto a escorrer. Bem-aventurado é quem nele não achar tropeço, que pode nele crer sem distração. Bem-aventurado é quem hoje pode recebê-lo e dar ao Rei morada em seu interior e em seu coração. Dar-lhe habitação. Bem-aventurado é aquele que hoje pode recebê-lo. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E Ele se humilhou de tal forma para ganhar o teu coração. Você é capaz de abrir o teu coração para Ele? De recebê-lo, mas recebê-lo por toda a tua vida, por toda a eternidade, permanecer com Ele para sempre? Eu quero te fazer esse convite. Ele te amou de uma forma inexplicável. E não existe nada melhor que a gente deixar esse amor entrar no nosso coração, dominar, tomar conta da nossa vida. Lembro a você, Ele é o poder que liberta. Que assim, você possa orar comigo e colocar toda a sua vida nas mãos dele e dizer para ele que você não quer seguir um dia sequer, a não ser que seja com ele. Querido Jesus, nós te agradecemos imensamente pelo Senhor ter experimentado toda a fraqueza, toda a limitação humana, ter se sujeitado de uma forma tão inferior, sendo que tu és o Deus exaltado. E por fim viesse a sofrer a morte, com tanta dureza, com tanto castigo, com tanto horror. Tudo isso, Senhor Jesus, para pagar o preço do nosso pecado, a fim de que nós não permanecêssemos condenados, mas nós tivéssemos vida e vida eterna. Assim, Senhor Jesus, eu te peço que cada um que nos acompanha nesse momento, acolha o Senhor em seu coração. Não há ninguém mais feliz do que aquele que é capaz de olhar para o Deus que se fez gente, Deus que se fez criança, Deus que morreu numa cruz e se tornou maldito em favor de toda a humanidade, mas para poder nos resgatar, para poder nos salvar. Assim, Senhor, nós te pedimos, abençoe quem quer caminhar contigo e abre o coração de quem estiver resistente. Tu és a nossa salvação. Tu és o Deus em quem nós precisamos crer. Para ti, nós precisamos viver. Cuida, portanto, de cada um de nós.
Cuida, Senhor Deus, também das pessoas enfermas, das pessoas que lutam nos hospitais para vencer a sua enfermidade. Tu és o Deus que está ali do lado, presente, que confia em Ti. Estejas Tu, ó Deus, com os familiares que não estão podendo visitar os seus ali no hospital. Estejas Tu, Senhor Deus, com as pessoas enlutadas, e assim nós oramos, Senhor Deus, pela família da Moller, Senhor, diante do falecimento da Vera Moller nessa semana, que o Senhor Deus esteja consolando também esta família e abraçando ela com Teu grande amor. Assim, Senhor Jesus, nós Te pedimos, permaneça conosco também nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Que assim você permaneça com Ele e você vai descobrir dia após dia, que a vida com Ele é incomparável. Tenha você uma abençoada semana e um recadinho aí para as nossas crianças. O vídeo já está na página, a atividade sai logo a seguir. Também quarta-feira temos a reflexão às 19 horas com o pastor Osiel. Desejo a você um abençoado domingo.